Olá! Seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Esta aula é específica para a segunda série do ensino médio e hoje nós vamos estudar sobre a dança folclórica e étnica. Você com certeza já sabe o que significa a palavra folclore, não é mesmo? Então vamos agora entender o contexto de quando nós falamos sobre a dança folclórica? Acompanhe comigo no slide. As danças folclóricas existem em diversos países do mundo. Unidas a músicas com características regionais, a dança ajuda a representar histórias e culturas de povos e seus ancestrais. Essas danças são geralmente baseadas em histórias, lendas, cultos religiosos a deuses, datas comemorativas, festejos típicos e outras influências. Possuem também caracterizações e cores, como roupas e cenários, que ajudam a contar suas histórias. Existem formas de caracterizar as danças folclóricas, como, por exemplo, pelo número de participantes. Por exemplo, as danças onde uma única pessoa executa os passos são chamados de solistas. Um exemplo disso no Brasil é o frevo, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, no qual o dançarino ele se destaca e nós reconhecemos o frevo em qualquer lugar por conta justamente das vestimentas e dos acessórios que eles utilizam, não é mesmo? Esse sombrinha aí que nós vemos pequeno, ele é possível a gente identificar em qualquer lugar do nosso país e nós já sabemos que se trata do frevo, que é uma dança tradicional da cultura pernambucana. Tá? Então, a primeira coisa que nós devemos lembrar é que o folclore, como a gente bem sabe, ele representa a cultura tradicional de um povo. É importante vocês lembrarem disso, porque daqui a pouquinho nós vamos falar o que são as danças étnicas e a grande diferença de uma dança para outra é justamente a palavra tradição. E como sabemos, a tradição, ela se transmite de geração para geração. Certo? Então, quando nós falamos de dança folclórica, nós estamos falando de uma dança que passa de um povo para o outro, de uma geração para outra, e as pessoas elas vão aprendendo no meio em que elas vivem. Elas não precisam ir, por exemplo, para uma escola de dança para aprender frevo. Elas podem aprender dentro da própria comunidade que elas vivem e passar isso de geração para geração. Tá? Acompanha comigo lá no próximo slide. Ele diz assim, ó, as danças de casal são chamadas de par enlaçado, como por exemplo a valsa. Existe ainda a dança de par solto, como a chimarrita. Algumas formas de dança podem mesclar os dois estilos, como as quadrilhas juninas, onde existem coreografias de par e individuais. As danças de roda são aquelas onde os dançarinos fazem um círculo e uma pessoa ou um par dançam no centro, como por exemplo o samba de roda. E aí vocês estão vendo na imagem um desses exemplos de dança de roda, no qual a dançarina se destaca e as pessoas ficam em volta assistindo à apresentação. As danças em fileiras são caracterizadas por dançarinos em filas, geralmente duas, onde pode haver também competições. Então aí nós estamos vendo algumas dessas características das danças folclóricas. Observem nas fotografias que vocês vão ver que geralmente essas danças elas são apresentações e algumas pessoas elas não estão participando daquele momento. Elas estão realmente assistindo, né? Não participam dançando, elas presenciam a apresentação de dança. E aí a gente consegue ver várias características da cultura de um povo, da cultura daquele local, pelas vestimentas, pelos movimentos, por conta até do público que fica em volta, tá bom? E aí observem, ó, são as danças que representam a cultura particular de uma região, país ou continente e podem, pela miscigenação de culturas, serem adaptações de danças originárias de países colonizadores ou que podem ter tido influências de outras culturas. Geralmente, as danças folclóricas estão ligadas a rituais tradicionais, festas comemorativas ou comemorações típicas de um determinado lugar.
Na imagem, vocês estão vendo aí uma fotografia da dança chamada cúmbia, da Colômbia. Observem sempre as roupas, gente, as roupas muito coloridas, os dançarinos, aí no caso nós estamos vendo que é uma dança feita em pares, né? Um homem e uma mulher representam essa dança. E aí, originária de onde? Da Colômbia, que é uma dança folclórica dessa região, a cúmbia. No próximo slide, acompanha comigo lá. Assim, são consideradas danças típicas e tradicionais de uma cultura, onde os mais jovens, observem isso, aprendem ao ver os adultos dançarem, aos quais compete ensinar aos mais novos os segredos e características específicas de cada dança, com o intuito de prosseguir com o que, gente? Olha só, com a tradição. Como, por exemplo, as danças dos camponeses festejando ora uma boa coleta, ora passagens consideradas importantes, tais como as estações do ano, casamentos, nascimentos, morte, etc. Atualmente no Brasil, citamos a quadrilha, vocês devem lembrar, a quadrilha a gente vê aqui nas festas juninas, não é verdade? O coco, o machixe, o xote e quantas outras danças representantes de determinadas regiões, como as próprias histórias de exaltação. Na imagem, eu trouxe para vocês uma fotografia do machixe, que é considerado o tango brasileiro. É uma dança super sensual, mas aí traz mais o gingado do povo brasileiro mesmo. É muito interessante vocês, se tiverem interesse de pesquisar e conhecer um pouquinho mais sobre essa dança, vocês vão gostar muito. Bom, gente, aí agora nós vamos falar da dança étnica. E é importante que a gente compreenda o que nós estamos chamando de dança étnica, porque muitas vezes nós podemos acreditar que quando falamos de dança étnica, estamos falando de dança folclórica. E aí nós vamos entender por que que nós temos algumas dificuldades de separar a dança étnica da dança folclórica. Acompanha comigo então no próximo slide. Danças étnicas são manifestações expressivas das culturas de diferentes povos, que anunciam algumas características que podem identificar uma nação ou região, podendo ser sagradas, contemporâneas ou folclóricas, como, por exemplo, a tarantela na Itália, a valsa em Viena, o tango na Argentina. Ou seja, danças que interpretam a identidade de um determinado país. A dança do ventre, original do Oriente, pode ser considerada uma dança étnica, mas atualmente passa por uma ressignificação para espetáculo, obtendo cunho artístico e desenvolvimento técnico apurado. E aí vocês veem mais uma representação na imagem de uma dança folclórica pernambucana, o maracatu, gente. Essa também é uma dança que tem inclusive filmes que falam sobre essa história, sobre essa trajetória, se vocês quiserem pesquisar. E aí eu quero que você acompanhe e preste atenção no próximo slide que a gente vai explicar direitinho a dança étnica. Dessa forma, o termo dança étnica é usado quando se quer enfatizar uma raiz cultural da dança proveniente de outro país ou região. Neste sentido, praticamente todas as danças folclóricas podem ser consideradas danças étnicas. No entanto, nem todas, observem isso, lembrem-se disso, nem todas as danças étnicas são folclóricas, já que as primeiras incluem também danças contemporâneas, teatrais, dentre outras. Portanto, do ponto de vista antropológico, todas as manifestações de danças são étnicas, pois refletem as tradições culturais no interior das quais foram desenvolvidas. Ficou confuso? Vou tentar esclarecer para você então. Lembram que nós falamos que danças folclóricas representam a tradição de um povo? Ok, quero que você lembre-se disso, porque as danças étnicas, ela não exclui as danças folclóricas.
certo? Então vamos sempre lembrar disso. A dança étnica, ela pode ser então qualquer dança. E é por isso que a gente pode dizer assim, olha, nem toda dança étnica é uma dança folclórica. Porque para ser considerada uma dança folclórica, nós temos alguns pré-requisitos. A primeira delas, que a gente tem que lembrar sempre, é que se trata de uma tradição. E tradição, gente, nós não ensinamos, por exemplo, numa escola de dança. Nós aprendemos com os nossos ancestrais, com os nossos pais, que aprenderam com os nossos avós e assim sucessivamente. E essa tradição, ela vai passando de uma geração para outra. O que acontece então com as danças étnicas? Se eu digo que até as danças contemporâneas podem ser se até as danças contemporâneas são danças étnicas, eu não posso dizer que as danças contemporâneas são danças que representam a tradição de um povo. Por que que nós estamos falando isso? Lembrem-se, as danças contemporâneas, elas podem ser criadas de algo totalmente novo. E se ela é criada de algo totalmente novo, ela não é uma tradição. Ela está partindo de uma experimentação do corpo. Logo, eu não aprendi com os meus ancestrais, portanto, não é uma dança folclórica. Espero que tenha ficado claro para você. Se você tiver dúvida, põe no papel, questiona com seu professor de arte. Acho que essa discussão é muito válida de ser feita e retomada na sua escola, tá bom? Bom, a primeira coisa, né, que nós aprendemos na aula de hoje é que as danças folclóricas, elas são danças que representam a cultura de um povo e que ela é passada de geração para geração, portanto, uma tradição. E as danças étnicas, elas também podem representar a cultura de um povo e do ponto de vista antropológico, todas as danças, elas são consideradas danças étnicas. Mas nem todas as danças étnicas podem ser consideradas danças folclóricas, tá bom? Bom, gente, nós vamos finalizar a nossa aula de hoje. Quero que você acompanhe comigo o nosso exercitando para você fazer a atividade em casa e acompanhe comigo lá no slide. Primeiro, você vai descrever o que é dança folclórica. Segundo, você vai citar uma dança folclórica da nossa região e explicar por que ela é considerada uma dança folclórica. A terceira questão é para que você explique por que nem toda dança étnica pode ser considerada uma dança folclórica. E por fim, você vai compartilhar a resposta com o seu professor de arte, tá bom? Bom, gente, é isso. Nós estamos finalizando a nossa aula, mas antes de concluir, eu quero te fazer um convite para você acessar a plataforma Eduque. Lá você vai encontrar essas e outras aulas, todas organizadas por componente curricular e a série que você está estudando, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Até mais!